Boa noite, gente. Tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar com a disciplina de Contabilidade de Custos 1, tá? Aula 6 hoje, expressões técnicas. São expressões que são do cotidiano, né, para contabilidade de custos, tá? Peço desculpas que eu tô gripado, tô me recuperando de uma gripe, na verdade, tá? Então, se o áudio ficou um pouquinho ruim é por conta disso, tá? Então, vamos lá. Expressões técnicas, né? Além dos termos técnicos, existem também as expressões técnicas, né? As quais temos que nos familiarizar para um completo domínio da linguagem utilizada no controle, registro e mencionação na área da produção. Então, a contabilidade de custos, ela traz algumas palavras, alguns conceitos que eles são corriqueiros dentro do chão de fábrica, na fábrica, tá? Então, é uma linguagem comum à área da produção, seja ela o planejamento e controle da produção, a própria contabilidade de custos, né, como um todo, a administração da fábrica, tudo que envolve a fábrica, essa linguagem ela é comum entre os gestores e entre os profissionais que ali atuam, tá bom? Normalmente, essas expressões são representadas por fórmulas, que simplificam e ajudam no entendimento do que elas representam. Então, essas fórmulas, na verdade, elas são fórmulas que elas vão ser aplicadas para trazer um número aproximado de um determinado material que está sendo avaliado. Tá? Então, eu vou dar um exemplo agora. Custo de material utilizado na produção compreendem os gastos com matéria-prima, material secundário e material de embalagem utilizado na produção. Então, a fórmula é dada pelo material utilizado na produção é igual ao estoque inicial mais compras menos o estoque final. Então, basicamente, o material utilizado na produção é tudo aquilo que vai ser aplicado na linha de produção, tá? Então, material de embalagem, matéria-prima, material auxiliar de produção, tá? Que pode ser alocado a uma determinada ordem de produção e por aí vai, tá? Lembrando que a ordem de produção nada mais é do que um coletor de custos, tá bom? Que vai comportar esses custos. Então, quando um determinado produto ele entra em linha para ser produzido, ele recebe um número que é uma ordem de produção. Essa ordem de produção vai contemplar todo o custo necessário para produzir aquele lote, o lote daquele determinado produto. Por exemplo, um medicamento. Tudo bem? O custo primário compreende os gastos com matéria-prima mais os gastos com mão de obra direta. É dado pela fórmula CP é igual a MP mais MOD. Então, o custo primário é tudo aquilo que se identifica de início no produto, tá? Então, quando o produto ele começa a ser fabricado, você já consegue de cara determinar o custo primário, tá bom? Então, guarda isso. O custo primário é a soma entre a matéria-prima e a mão de obra direta. O que é mão de obra direta, professor? Mão de obra direta é o salário dos funcionários que estão dedicados à produção daquele determinado produto. Voltando ao exemplo da indústria farmacêutica, o setor de manipulação, o centro de custos de manipulação, por exemplo, o salário das pessoas que ali trabalham são classificados como mão de obra direta, porque podem ser alocados ao produto de forma direta. Tudo bem? Custo de transformação. Compreende a soma dos gastos com mão de obra e gastos gerais de fabricação, o esforço despendido que a empresa teve com a produção. É dado pela fórmula CT igual a mão de obra mais o GGF, gastos gerais de fabricação. Então, na verdade, o custo de transformação ele nada mais é do que o estoque de produtos em elaboração. Então, o produto, quando ele começa a ser fabricado, ele é gerado uma ordem de produção, como eu coloquei, e ali você começa a aplicar matéria-prima, material de embalagem, e aí, por exemplo, um comprimido, né? O comprimido, quando ele está pronto, né, ele é a junção da matéria-prima, né, da compressão, né, para fazer o comprimido. Esse comprimido, sem estar no blister, sem estar na embalagem, ele é um produto em elaboração. Ele ainda não está pronto, tá? Ele vai ficar pronto quando ele receber o blister, que é aquele estojinho, né, que comporta os comprimidos, vai receber o laminado, né, o papel alumínio por cima, aí o cartucho, que é a caixinha do medicamento, junto com a bula, e aí sim ele já
vai estar disponível para venda, ele vai sair do estoque de produto em elaboração e vai ficar disponível para o estoque de produto acabado para venda. Tá? Então, o custo de transformação é isso, basicamente ele abrange esse meio do caminho, né, entre a matéria-prima e o produto acabado. Tá? Então, ele está ali no centro, né, em elaboração, tá bom? E o custo de produção do período nada mais é do que todo o gasto incorrido no período dentro da fábrica. Então, é a soma de todos os gastos necessários, tá? Seja ele direto ou indireto, todos os custos, né? Seja ele direto ou indireto, necessários para a produção do mês, tá? Para a produção do volume, da capacidade toda que foi utilizada e o volume total de produto acabado, tá bom? O custo da produção acabada no período compreende o estoque inicial de produtos em elaboração, mais o custo de produção do período menos o estoque final do produto em elaboração. Então, o custo de produção acabada, ou o custo de produção, né, o CPA, tá, ele é a soma desse estoque inicial, mais o custo dos produtos em elaboração, mais o estoque final do produto em elaboração. Então, esse custo de produção acabada, na verdade, ele é quando os produtos estão concluídos, estão prontos, eles estão lá no estoque de produto acabado, mas ainda não foram para o resultado através do custo de produto vendido, né, do CPV, porque não foi vendido. Tá? O que vai valorizar esse custo do produto vendido, na verdade, é o evento da venda. Tá? É o fato gerador da venda. Então, enquanto ele não vende, ele é classificado como CPA, custo de produção acabada, e fica lá no estoque. Tá bom? Não se preocupa ainda com essas fórmulas, com esse conceito, tá? No decorrer das aulas, vocês vão se familiarizando com essas expressões técnicas, tudo bem? Então, o custo dos produtos vendidos, como eu coloquei, compreende o estoque inicial de produtos acabados, mais o custo da produção acabada, menos o estoque final de produtos acabados. Então, é dado pela fórmula, também existe uma formulinha, o CPV é o estoque inicial de produto acabado, mais o custo da produção acabada, menos o estoque final da produção acabada. O CPV, né, o custo dos produtos vendidos, ele nasce a partir da venda. Então, para se falar em CPV, em custo de produto vendido, é necessário que exista uma venda por trás. Então, é importante você guardar isso para você não confundir. O CPA, o custo de produto acabado, nada mais é do que a junção de todos os custos dos produtos que ficam lá à disposição para venda. Quando ocorre a venda daquele produto acabado, aí sim, essa venda é registrada lá na ficha CARDEX, no sistema, no ERP, né, como custo de produto vendido utilizando a média ponderada móvel, tá bom? Muito bem. Essa aqui, então, na verdade, é uma expressão gráfica, tá simplificada, tá, da visão global de um processo de produção qualquer, tá? No caso aqui, como eu estou dando um exemplo, né, de um medicamento, uma indústria farmacêutica. Então, você tem todo o estoque de matéria-prima, que, por sua vez, é canalizado, né, é coletado e sumarizado no CPP, que é o custo de produção total, que depois, por sua vez, vem para o custo de produção acabada, e aí, a partir da venda, é que se gera o CPV, tá bom? Então, essa é uma representação gráfica simplificada de como funciona a classificação, as expressões técnicas, né, na contabilidade de custos, tá bom? É claro que o mecanismo de contabilização, mais à frente nós vamos aprender, tá? Ainda vai ter a disciplina de contabilidade de custos 2, tá? E nós vamos destrinchar tudo isso através de exercício e bastante teoria, tá bom? Eu vou dar um exemplo, tá? A companhia Parafina, né, SA, apresentou os seguintes números, né? Estoque inicial, matéria-prima R$3.000, material secundário R$2.000, material de embalagem R$1.000, produtos em elaboração R$5.000, produtos acabados R$1.000. Gastos gerais de fabricação entre consumo de água, depreciação e energia elétrica deu um total de R$20.000. As compras do período que foram classificados por matéria-prima, material secundário, material de embalagem, também deram R$40.000, R$10.000, R$6.000, dando R$56.000. O estoque final também no período de matéria-prima é R$6.000, material secundário, material de embalagem e produtos em elaboração, e produto acabado R$20.000. Mão de obra aplicada no período através do apontamento das ordens de produção, das horas, né, que são apontadas na ordem de produção, no SAP ou qualquer
ERP que venha a ser utilizado, está dando um total de R$40 mil. Então, a mão de obra direta deu 30 mil e R$10 mil de mão de obra direta. E as vendas, que é a venda do produto no período, R$120 mil, 121 mil. É importante frisar que essas vendas, na verdade, é a receita bruta, tá bom? Não tem nada a ver com o custo do produto vendido. O custo de produto vendido, você valoriza a quantidade vendida pela média ponderada móvel, que nós vamos aprender mais à frente também, tá bom? Bom, pede-se custos dos materiais aplicados na produção. Neste caso, aplicaremos a fórmula do MT, material aplicado, estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, matéria-prima, 3 mil mais 40 mil menos 6 mil, deu 37 mil. Material secundário, 2 mil mais 10 mil menos 3 mil, deu 9 mil. Material de embalagem, 1.000 mais 6 mil menos 2 mil, dando 5 mil. Então, somando tudo isso, deu um custo total dos materiais aplicados na produção de R$51 mil. Custo primário, nesse caso, aplicaremos a fórmula do CP, mais matéria-prima mais mão de obra direta, 37 mil mais 30 mil, 67, tá? Custo de transformação, nesse caso, aplicaremos a fórmula CT, é igual a MO mais GGF, gastos gerais de fabricação, dando um total de R$60 mil. Custo de produção do período, CPP igual MT mais MO mais GGF, 51 mil mais 40 mil mais 20 mil, 111 mil. Custo de produção acabada, aplicando a formulinha também, estoque inicial de produtos em elaboração, mais CPP menos estoque final de produtos em elaboração, 5 mil mais 111 mil, menos 15 mil, dando um total de 101 mil, tá? Então, assim, pessoal, não se preocupem com essas continhas, é uma conta de adição normal, tá? Com aplicação de fórmula, tranquilo, tá? Isso aqui, para fins contábeis, ele não tem grande representatividade, é mais para fins gerenciais, para uma análise de preço de venda, para uma análise de margem líquida, tá? De margem de contribuição de produto. Então, você usa esse racional, você usa esse conceito, você pode usar essas fórmulas para identificar o material diretamente aplicado no produto, tá bom? Então, por enquanto, não se preocupa com isso. Aqui é decoreba, não tem jeito, tem que decorar essas formulinhas, tá? Isso aí, no dia a dia, você vai aprender com mais tranquilidade, tá bom? Por fim, o custo do produto vendido, a gente já sabe, estoque inicial mais compras menos estoque final, então 10 mil reais mais 101 mil menos 20 mil dá 91 mil reais, tá? Na próxima aula, nós vamos fazer exercícios, tá? Eu vou trazer alguns exercícios para a gente fazer junto aqui, aplicando as formulinhas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, peço desculpas novamente pela minha voz, aqui eu realmente estou me recuperando de uma gripe, eu voltei de férias agora, né? Nós voltamos de férias, e aí eu já voltei com esses sintomas de gripe, mas como eu tenho um compromisso, né, com vocês de seguir as aulinhas aí, eu não pude deixar de gravar essa aula, tá bom? Eu desejo a você uma excelente semana, bons estudos.